Eu descobri que a minha mãe é mitomaníaca agora, depois de adulta. E vocês não vão acreditar a maneira que eu descobri. Primeiramente, para quem não sabe o que é uma pessoa mitomaníaca, é basicamente uma pessoa que tem compulsão por mentiras. Não aquelas mentirinhas que você solta um aqui, outro ali, não. A pessoa é compulsiva. Eu só vim descobrir isso depois de adulta, porque na verdade eu não convivi com a minha mãe. Quem me criou foi o meu pai. E nem era todas as férias que eu vinha ficar com a minha mãe. Então, assim, quando eu era criança e às vezes eu vinha ficar com ela, ela falava muitas coisas que hoje me vêm à cabeça e eu sei nitidamente que é mentira. Mas eu era criança, ela, minha mãe, então pra mim era verdade. Só que conforme eu fui ficando adolescente, eu comecei a, meio que duvidar, porque eram umas histórias muito fantasiosas. Por exemplo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi uma vez que eu tinha 14 anos de idade e eram uma férias de julho. Isso eu acho que já tinha uns 2 anos que eu não via a minha mãe. E aí nessas férias o meu pai resolveu me mandar pra cá. Aí no meio dessas férias a minha mãe me contou assim que ela ia trabalhar no SBT, que ela tava namorando um cara que era muito amigo do Rock. Não, gente, olha só, sabe aquele Rock que era assistente de palco ali do Silvio Santos? Então, a minha mãe me falou que o namorado dela era muito amigo do Rock, que ele tinha arrumado um trabalho para ela dentro do SBT e eu já tinha 14 anos, então eu falei assim, mentira, né, mãe? Para, mãe, a senhora tá me zoando e tal. E ela, não, tô te falando, quando ele chegar aqui, você vai ver, ele vai te falar, tem muitos anos que ele trabalha lá, ele arrumou pra mim, ele falou assim que quando eu estiver lá e você fizer 18 anos, eu consigo te colocar lá dentro, vai que você consegue até um emprego melhor, porque lá você vai conhecer várias celebridades, apresentadores e talvez até o Silvio Santos. E aquilo foi me encantando, sabe? Porque minha mãe foi me contando de uma forma que eu falei assim, é verdade, né? É verdade, eu vou ter uma oportunidade na vida. Eu lembro que eu cheguei a comentar com algumas amigas minhas que também ficaram encantadas. Nossa, se você conseguir um dia, lembra de mim, arruma pra gente lá e tal. Só que quando eu retornei pra casa do meu pai, que eu contei essa história pro meu pai caiu na gargalhada. Falei, o que foi, pai? Ele falou assim, minha filha, você acredita nessas mentiras da sua mãe? E eu, não, pai, não é mentira da minha mãe, não, porque o namorado dela e não sei o que tem. Meu pai falou assim, minha filha, a sua mãe só sabe mentir. Porque o meu pai, ele nunca quis me sentar e contar a real. Eu acho que ele não queria meio que me colocar contra a minha mãe, sabe? Eu sei que depois disso, eu passei um tempo ligando para minha mãe, cobrando, perguntando, e aí, mãe, a senhora já tá trabalhando lá, já conheceu algum famoso? Só que todas as vezes que eu ligava para ela, ela ia inventando uma mentira, outra desculpa, até que por fim eu acabei esquecendo essa história. Tá com uns 2 anos mais ou menos que a minha mãe adoeceu, ela ficou bastante doente e ela aqui ela é muito sozinha porque eu tenho um irmão que é bem mais velho que eu, mas ele é casado, tem a vida dele. E as irmãs da minha mãe é aquilo, né? Cada um tem a sua casa. E depois que eu conheci a minha mãe também, eu entendi que ela mesma acaba afastando as pessoas dela justamente por causa desse problema da mentira. E tem também a minha avó, que é mãe dela, só que a minha avó, ela tá muito velhinha. A minha avó, ela precisa de uma pessoa para cuidar dela, ela não tinha condições de cuidar da minha mãe. Então, meu pai conversou, né, falou, minha filha, vai para lá, cuida da sua mãe durante um tempo, depois você volta. Porque até então, gente, eu não tinha costume com a minha mãe. Pra mim, não vou mentir não, foi um sacrifício deixar o meu pai e vir pra cá cuidar da minha mãe. E olha só, ela já tá bem hoje em dia e eu fico enrolando que vou voltar e até hoje não voltei. O fato é que depois que eu vim morar com a minha mãe, entra dia, entra mês, sai mês, eu fui conhecendo a minha mãe. Eu fui vendo que realmente a minha mãe era muito mentirosa, que ela falava umas coisas que, eu ficava de queixo caído, eu pensava, cara, por que que a minha mãe tá mentindo dessa forma? Mas até então, pra mim, era só uma pessoa mentirosa. Até então, pra mim, não era algo tão grave, tão sério da forma que é. Até que a minha tia,
irmã da minha mãe, me apresentou um colega de trabalho dela. E a gente começou a sair. Começou a ficar, começou a sair, sabe? A gente se dava muito bem, eu tava gostando desse cara. E aí um dia eu contei pra minha mãe, porque a minha mãe não conhecia ele. Falei, mãe, lembra daquele carinha que a minha tia falou que ia me apresentar? Então, deu certo, eu tô gostando dele e tal. A minha mãe falou assim, traz ele aqui em casa pra eu conhecer, pra gente fazer uma janta, enfim. Resolvi trazer. Quando esse cara chegou aqui, que ele começou a contar que o pai dele é presidente do bairro que ele mora, gente, olha que coisa sem noção. Pra mim é uma coisa nada a ver com a outra. Isso foi gatilho pra minha mãe começar a mentir assim disparadamente. A minha mãe falou assim pra ele que o meu pai já tinha sido prefeito lá em Ipatinga, que é onde ele mora e onde eu morava com ele. E aí eu dei uma olhada pra minha mãe assim, tipo, querendo que ela me olhasse pra perguntar por que ela estava mentindo aquilo. E aí ele ficou encantado, né? E a minha mãe continuou mentindo, falando assim que eles não deram certo, porque a vida do meu pai era ficar só em Brasília, porque ele estava sendo cogitado a deputado estadual, porque ele foi um dos melhores prefeitos lá de Ipatinga, e a minha mãe já chegou aí em Brasília com ele, mas ela não nasceu para essas coisas e tal, e a minha mãe foi inventando tanta mentira, e ele foi ficando envolvido, porque a minha mãe, ela tem isso, sabe? Ela começa a contar umas mentiras tão conexas uma coisa com a outra, que ela consegue envolver as pessoas naquelas histórias dela. E ele foi ficando encantado, e eu acho que a minha mãe passou horas ali mentindo sobre isso pra ele. Gente, vocês não estão entendendo, a minha vontade era de, tipo assim, dar um surto e falar, mãe, para de mentir, pra que isso? A senhora tá louca? Só que eu fiquei com vergonha, porque eu pensei, como que eu vou falar na cara dele que a minha mãe tá mentindo, que a minha mãe é uma mentirosa a esse ponto? Beleza. Ele foi embora e eu fui questionar a minha mãe. Falei, mãe, pra que a senhora inventou aquela mentira? Só porque o pai dele é presidente do bairro, não tem nada a ver presidente de bairro com prefeito, com deputado. E a minha mãe, batendo o pé, falou assim que não era mentira dela, que meu pai já tinha sim sido prefeito de lá, que meu pai quase foi deputado, que eu não me recordava porque eu era bebê, mas que eu podia perguntar fulano, perguntar ciclano, porque o mitomaníaco, eu não sei se é todos, mas pelo menos a minha mãe é assim. Ele mente tanto, mais tanto, que ele mesmo acredita na mentira dele. Então a minha mãe falava de uma forma que ela mesma estava acreditando que era verdade, sabe? E eu, será que meu pai foi prefeito e nunca me contou? Liguei pro meu pai. Pai, a minha mãe me contou isso, por que o senhor nunca me falou nada? O meu pai só me falou assim, minha filha, agora você consegue entender o porquê eu não consegui viver com a sua mãe? E foi aí que eu vi que o buraco era bem mais embaixo do que eu imaginava. Eu saí com esse carinha mais algumas vezes e ele muito empolgado, ficava perguntando, sabe, sobre quando meu pai foi prefeito, as melhorias que meu pai fez na cidade, por que o povo gostava tanto do meu pai, e eu não tive coragem de desmentir. Então assim, eu meio que fui conivente com aquela mentira da minha mãe. Até que um dia eu acho que ele desconfiou, sabe? Eu devo ter dito alguma coisa que ele desconfiou e ele me perguntou o nome do meu pai. Ele perguntou o nome completo do meu pai. Eu falei e ele, foi pesquisar. E aí depois a gente se viu e ele falou assim, engraçado, eu pesquisei e lá em Ipatinga nunca teve um prefeito com o nome do seu pai. Gente, eu entrei num estado de choque que eu não tive coragem de falar nada pra ele. Eu não tive coragem de falar que era mentira, que era verdade, que a minha mãe era louca, sabe? Eu simplesmente calei e carreguei aquela culpa da minha mãe como se eu tivesse inventado aquela mentira, e como uma forma de defesa, eu me afastei dele. Aí eu fui procurar, fui pesquisar e eu fui entender que a minha mãe é mitomaníaca, que isso é um problema sério, que precisa de tratamento, que pode causar coisas mais sérias do que aconteceu comigo. E desde então, eu venho lutando com a minha mãe. Mãe, a senhora precisa tratar, a senhora precisa de um psicólogo, de uma psiquiatra, a senhora precisa tomar medicamento. Só que a minha mãe,
ela não dá o braço a torcer que ela tem um problema e que ela precisa de tratamento. Então a gente vem assim, sabe? Eu fico enrolando de voltar para casa do meu pai, que na verdade é a minha casa, porque eu tenho ainda uma esperança que um dia minha mãe vai aceitar e vai fazer esse tratamento. Mas enquanto isso, gente, é essa vida, uma mentira atrás da outra e sempre me passando vergonha. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A minha opinião em relação é que eu, como uma pessoa que tenho alguns transtornos psicológicos, né? Quem me acompanha aí sabe que eu sofro de ansiedade, depressão. A psiquiatra chegou a falar comigo até num possível diagnóstico de bipolaridade. Então, eu como uma pessoa, sim, eu sei que não é fácil para as pessoas que estão em volta conviver. Eu sei que não é fácil. Só que eu acho que o primeiro passo é a gente admitir que tem um problema e a gente buscar ajuda, né? Porque se com a ajuda já não é fácil, imagina só a pessoa que fica negando. Então eu penso que chega um ponto que as pessoas que estão em volta vão abrir mão, porque simplesmente não dão conta, né? Não tem o que se fazer. Enfim, então se eu posso dar um conselho para essa mãe, é ela admitir que ela tem sim um problema e que ela precisa sim de ajuda, tá? E para essa filha, força, boa sorte, eu espero que você consiga. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje, da interpretação no caso, né? Curte, comenta, compartilha para me ajudar a engajar aqui o nosso cantinho. E se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá bem aí na sua telinha, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!